Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Juliano Romani, sou fisioterapeuta, especialista em quiropraxia pelo COFITO, pós-graduado em acupuntura, pós-graduado em fisioterapia desportiva e ergonomia. E hoje a gente vai estar apresentando um tema, síndrome do túnel do carpo. Faz parte de um seminário de reabilitação traumato-ortopédica pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. Então, um tema bem interessante, é um tema bem comum aí na parte clínica, né, no nosso dia a dia clínico. E eu tive a oportunidade de trabalhar, então, em um comitê de saúde nas empresas durante 11, 12 anos, mais ou menos, no qual, dentro desse comitê, nós atendíamos muitos trabalhadores de empresas, onde o objetivo principal era prevenir as lesões por esforços repetitivos, lesões ocupacionais, provocadas pelo ambiente laboral. Então, foi uma época aí de trabalho em que nós tínhamos muito contato com esse tipo de patologia, que é a síndrome carpal ou a síndrome do túnel do carpo. Então, eu vou iniciar essa pequena apresentação falando um pouquinho sobre a etiologia e a introdução da síndrome do carpo. Então, a síndrome do carpo ela tem como característica a compressão do nervo mediano, mais precisamente aí na parte distal do punho, né? É uma síndrome compressiva mais comum aí dentre as síndromes compressivas que a gente pode ter no ambiente traumato-ortopédico. Nós sabemos que temos outras síndromes, né, compressivas, aí do tarso, síndromes compressivas do desfiladeiro torácico, entre outras, mas a mais comum, sem dúvida nenhuma, é a síndrome do túnel do carpo. A primeira descrição dessa síndrome foi feita por Paget, né, após uma fratura, um trauma na região do rádio, e a fratura é uma das etiologias também que pode causar essas síndromes compressivas. E a partir dos anos 50, aí, por volta dos anos 1950, os trabalhos de Fallen estabeleceram os princípios da síndrome do túnel do carpo. Então, se a gente lembrar, né, na fisioterapia também a gente tem, dentro da traumato-ortopédica, né, nós temos os testes ortopédicos, né, a propedêutica ortopédica, onde nós temos o teste de Fallen, né, que leva o nome desse autor que, então, estabeleceu esses princípios. Então, o que pode causar a síndrome compressiva do carpo são traumas, muitas vezes fraturas, luxações, entre outras. As LER, que são lesões por esforços repetitivos, mais comuns em população, em trabalhadores que têm como música, né, o seu laboral, né, então quem toca instrumento musical, digitadores de computador ou outras funções manuais repetitivas, tá? Chama atenção aí para a questão da artrite reumatoide também, que pode causar esse aumento de tecido granulomatoso ali na região dos tendões e no túnel do carpo, alterações hormonais, medicamentos, idiopática, e além dessas também nós temos tumores que podem crescer ali na região do carpo, comprimir, e alterações anatômicas também. Então, nós temos uma etiologia grande aí na questão da síndrome do túnel do carpo, são diversos fatores que podem ocasionar essa síndrome compressiva. Tá? A incidência e a prevalência dela, né, nós temos aí de 4 a 5% da população mundial na faixa etária de 40 e 60 anos de idade. É uma faixa etária onde essa patologia se apresenta com mais frequência. O sexo feminino é 2 vezes mais suscetível a apresentar essa doença do que o masculino.
Aí nós chamamos atenção para a questão hormonal, né, também. E aqui tem uma foto aí do nervo mediano, né, ó, e a região do retináculo aqui do carpo, né, que é a parte de cima, podemos dizer, a parte anterior aí desse túnel é feito por esse retináculo e seus ligamentos, e a parte posterior lá embaixo, né, atrás, pelos ossos da fileira do carpo. Tá? Então, uma revisão anatômica do túnel do carpo. Nós sabemos que ele é um túnel osteofibroso, ele não tem muita flexibilidade. Tá? É um espaço situado entre o retináculo e os músculos flexores do carpo, eu falei que é o teto, e a canaleta carpal, que é delimitada a borda ulnar, pelo âmbulo do amato, piramidal e pisiforme, na borda ulnar, na borda radial pelo pisiforme, trapézio e pelo flexor radial do carpo, e na base, né, formada pelos ligamentos dos radiocárpicos anteriores, pela cápsula recobrindo as porções subjacentes do escafoide, trapézio, trapezoide, captato, semilunar e amato. Então são os ossos do carpo aí, tá ok? O nervo mediano, ele vai acompanhar aí os 4 tendões dos flexores profundos dos dedos, né, e os 4 tendões dos flexores superficiais e o flexor longo do polegar, tá? Então o nervo mediano ele vai acompanhar essas estruturas, ele vai situar dorsalmente na entrada do túnel ali entre o músculo palmar longo e o flexor longo do polegar, tá? A parte distal do túnel ele vai se dividir em 6 ramos, tá? 3 ramos digitais palmares e 3 ramos palmares comuns ali do segundo e terceiro espaço. Tá? Então, existem algumas variações anatômicas, né, nessas anastomoses neurais, onde pode ocorrer ali diferença da clínica também devido a essas variações anatômicas. Então, eu posso ter um nervo mediano bífido, tá? Eu posso ter uma variação do ramo motor tenar segundo Lanz, a mais comum, né, 46% são variações extraligamentares ou subligamentar 31% e intraligamentar 23%. Então, nós temos 3 tipos de variações aí do ramo motor tenar. E variações do nervo cutâneo palmar, que pode atravessar o ligamento transverso do carpo e seguir ao lado do ulnar e do nervo mediano. Aqui alguns modelos de variações anatômicas do nervo mediano. Tá? Então, nós temos aqui o nervo mediano, ó, a figura letra A, né? O nervo ulnar, mais próximo medialmente, né? E o ramo motor do nervo mediano, que é o C aqui, ó, letra C. Então, repara aqui nessa variação, essa outra variação anatômica, né? E essa outra aqui. Então, nós temos 3 tipos de variações anatômicas aí do nervo mediano, tá? Aqui uma outra figura mostrando, mais uma vez, o retináculo, né, do túnel carpal e a localização do nervo mediano segundo a localização aí de medial para lateral. Então, repare que em 43%, né, esse nervo mediano ele vai se localizar um pouco mais medialmente ali para a região palmar, né, e depois as outras 5 possíveis variações que podem acontecer no posicionamento dele em relação ao ligamento transverso. Bom, a fisiopatologia da síndrome do túnel do carpo, ela vai combinar aí, né, no caso, né, a compressão e a tensão do nervo. Então, o paciente que produz tanto a compressão quanto um estresse de tensão sobre esse nervo, ele pode gerar essa síndrome compressiva. Então, o local mais comum onde vai acontecer essa compressão é na porção mais distal ali, próximo da fáscia antebraquial,
e na porção proximal ali do retináculo, né? E também ele pode acontecer na porção mais estreita, próximo do âmago do amato. Então, tem duas regiões aí que ele vai, com mais frequência, ser comprimido, tá? Ou tensionado. O que acontece quando a gente vai tensionar o nervo ou comprimir, né? Geralmente, primeiramente, acontece uma diminuição, um déficit na circulação sanguínea intraneural. Após esse déficit, de fato, vai acontecer uma lesão na bainha de mielina, né? A gente pode dizer que é uma lesão axonal. E, por último, uma alteração no tecido conjuntivo de suporte. O que vai acontecer com esse tecido? Ele vai fibrosar, né? Com o tempo, ele vai se aderir e depois vai fibrosar, né, esse tecido conjuntivo, gerando, então, um aumento na questão aí da hipóxia circulatória, sendo que essa cascata, né, é uma cascata retroalimentativa, né, vamos dizer. Podemos dizer que ela vai se retroalimentando, né? Quanto mais fibrose, menos circulação, maior lesão neural. Nós temos uma classificação de Lanz ou classificação de Lundenburg também, né, que a gente pode dizer, são 3 estágios. Nós temos um estágio precoce, um estágio moderado e um estágio mais severo. Tá? Então, inicialmente, dentro da classificação de Lanz, a gente tem uma escala de Lundenburg. Na verdade, é uma escala. E então ele divide em 3 possibilidades. Uma escala precoce, um estágio precoce, onde o sintoma geralmente vai ser mais frequente no período noturno, né? E ele ocorre na síndrome do túnel do carpo idiopática, que é a mais frequente, né? Como é uma síndrome, o próprio nome já diz síndrome, todas as síndromes, elas têm uma característica em comum, ela é multifatorial, né? Então, pela causa ser multifatorial, a maioria das síndromes compressivas são diagnosticadas como idiopática, ou seja, sem uma causa definida, tá? E aí, esse aumento da pressão intratúnel, né, noturna, pode ser por uma posição supina muito mantida, né, ou uma falta de um mecanismo de bomba muscular que contribua para a drenagem dos fluidos no túnel do carpo, e uma tendência a posicionar o punho em flexão e aumentar a pressão intratúnel, tá? E esse aumento da pressão arterial ali na região do túnel, ela geralmente acontece na segunda metade da noite, ou seja, depois que a gente entra num sono mais profundo, onde a gente não tem uma movimentação muito frequente ali nas mãos. Então, o paciente vai chegar na clínica com um quadro assim, uma verbalização do tipo: olha, doutor, a minha parestesia começa à noite, eu sinto mais à noite. E durante o dia você sente? Não. Então, se ele não sente durante o dia, é mais possível que ele esteja num estágio precoce aí da compressão. E tem estudos, né, que falam sobre essa pressão arterial ali do túnel, né, carpal. Se ela ultrapassar de 40 a 50 milímetros de mercúrio, ela já vai interferir no retorno venoso da microcirculação. E uma vez que eu tenho essa êxtase venosa, né, eu vou causar um edema no endoneural, né, na bainha de mielina, ali toda a estrutura do nervo. E se esses fatores forem corrigidos no estágio precoce, a melhora é imediata. Então, geralmente com orientações, né, para o paciente sobre como dormir, né, não colocar a mão dobrada embaixo do travesseiro, etc., vai ajudar muito aí na clínica e no desenvolvimento dessa síndrome, tá? Já no estágio intermediário, os sintomas não vão ser só noturnos, eles vão ser noturnos e diurnos. E essas anomalias circulatórias, elas começam a ficar permanentes, tá? Eu vou ter, além do edema, né, endoneural, eu vou começar a ter edema intersticial ali, epineural e intrafascicular, que irão causar ainda mais um aumento de pressão dos fluidos ali no endoneuro, e esse edema vai causar um afluxo celular, né? Resultado desse espessamento ali do envelope conjuntivo. Então, na quiropraxia também, na traumatortopedia, a gente já sabe, né? Toda vez que você pressiona um nervo, o que acontece? Influxo neural,
né? Então, é isso que vai acontecer ali no túnel do carpo. E a bainha de mielina, né, a gente vai por aí a estrutura de como o nervo, o impulso se propaga pelo nervo, pelo axônio, né? Aí a gente tem o corpo celular, as células de Schwann, e ali nós temos uma região, né, dos nódulos de Ranvier, né, que faz parte do impulso saltitante. Então, o que acontece é que quando a gente tem uma síndrome carpal, já numa fase aí moderada, né, intermediária, a gente começa a ter também destruição dos nódulos de Ranvier, e isso vai prejudicar bastante esse impulso neural, tá? É lógico que após um tratamento conservador e uma descompressão dessa região intratúnel ou da região do carpo, a gente vai ter uma rápida melhora na microcirculação. No entanto, a gente sabe que, ao contrário da reparação de outros tecidos, a bainha de mielina, ela demanda, às vezes, de semanas até meses. Então, os sintomas de parestesia, ou mesmo um sintoma ali de anomalias eletrofisiológicas, ele pode persistir por mais tempo. A dor pode ser aliviada, mas o sintoma de parestesia ainda pode persistir por alguns meses aí, às vezes chega até a anos, né? Mas com tratamento conservador tem uma boa chance de isso melhorar. Tá? Já no estágio avançado da segunda classificação ali de Lundenberg, os sintomas permanentes, né, vão ser durante o dia, durante a noite, durante o repouso, e os sinais de déficit sensitivos ou motores vão ser produzidos pela perda de axônio. Então, já vou ter aí uma lesão mais importante, uma axonotimese. E aí, então, no entanto, aí vai começar também um processo de degeneração valeriana, né, do nervo, associado, lógico, né, a toda a cascata fibrótica que o tecido conjuntivo já vinha apresentando na fase moderada, ela só vai piorar, né, e a demanda do tratamento, de tempo para o tratamento, ela vai durar um pouco mais e pode ser uma grande chance dessa lesão não voltar, ou seja, a sua regeneração será incompleta, tá? Então, a recuperação do paciente, no caso, vai depender muito da resposta, né, de recuperação axonal desse paciente. Ele tem que ser investigado na questão de comorbidade, como polineuropatia diabética, baixo índice aí de vitamina B12, né? Idade do paciente, quanto mais idade avança, essa regeneração vai ficar um pouco mais lenta e dependendo também da severidade da compressão. Okay? Então, como eu disse, a gente pode ter algumas patologias associadas, né? Uma delas é a polineuropatia por diabetes mellitus, nós temos a neuropatia hereditária, né, de causa indefinida, temos a mielopatia, melinopatia, detecção de cromossomo 17 também, a síndrome da dupla constrição, né, que pode ser chamada de uptomecomas, que é uma compressão proximal que é mais suscetível do que uma compressão distal, casos como a síndrome do desfiladeiro, por exemplo, né, ou uma compressão de raiz motora a nível vertebral, né. Então, vamos pensar, a gente pode ter uma compressão lá em nível de C4, C5, C5, C6, que vai gerar, no caso lá, uma síndrome do túnel do carpo, tá? Que é uma síndrome da dupla constrição. Então, a dica é, sempre que for tratar um paciente clinicamente, uma síndrome compressiva do carpo, você tem que sempre avaliar a cervical e as raízes dorsais ou qualquer estrutura que pode comprimir, vir a comprimir o plexo ou a nervação que vai chegar lá nos membros superiores. Ok? Essa é a dica de ouro. A síndrome do carpo idiopática, né, ela é mais frequente, então, como eu falei, no sexo feminino, a idade de 40 a 60 anos, né, ela tem um caráter bilateral, né, ela pode ser causada por uma hipertrofia dos tendões dos flexores do longo do carpo ou por degeneração do tecido conjuntivo, uma vez que com um déficit circulatório ali, uma hipóxia tecidual, eu vou ter aderências e, devido a essas aderências,
eu vou ter um processo fibrótico ali que vai ocorrer. E esclerose vascular, edema e fragmentação do colágeno. Fatores de predisposição demonstrados em 2 meta-análises, uma em 2002 e uma em 2008, né? Elas levantaram que o fator genético estrutural é de extrema importância, idade e sexo, tá? O feminino geralmente é mais acometido. Atividades em baixa temperaturas e movimentos repetitivos são de menor importância, ou seja, geralmente não é atividade repetitiva nem mexer com temperatura fria, que antigamente falava, você mexe com um freezer, você anda em câmera fria, né, no trabalho, você fica limpando casa com água gelada. Isso não tem valor científico como um fator causador aí da síndrome do túnel do carpo, tá? A obesidade e o tabagismo, sim, essa tem alguma relevância aí na questão da síndrome idiopática. Nós temos também, dentro das classificações de síndrome do carpo, a síndrome do carpo secundária, né, que pode ser causada por alterações ou forma da posição do túnel do carpo, ali dos ossos, né, luxações do carpo ou subluxações consecutivas, né. Aí, no caso, estou falando de uma luxação menor, mas não de uma subluxação da quiropraxia, por exemplo, né. Uma o formato, né, da porção distal do rádio ou fraturas com mais de 35 graus de translação, consolidações viciosas, presença de osteossíntese, né, na face anterior do rádio, por exemplo, pós-fratura, né, de Colles, nós podemos ter ali próteses, né, ou artefatos que podem comprimir essa estrutura neural. Aí nós temos a degeneração articular, que é no caso uma artrose, a artrite inflamatória, deformações ósseas, risartroses, sinovite, vilonodular, acromegalia, entre outras. Dentro da síndrome do carpo secundária, né, temos anomalias de conteúdo, por exemplo, hipertrofia tenossinovial. Então, eu tenho a parte do tenossinovites de repetição, né, tenossinovite inflamatória, lúpus, infecção local, né. Temos as tenossinovites metabólicas, de acordo com o diabetes mellitus, turnover de colágeno, amiloidose crônica, gota, condrocalcinose. Então, pessoal, vejam, a gente tem muitas causas que podem gerar esse tipo de patologia, tá? Na gravidez, as mulheres às vezes têm alguma anomalia na distribuição de líquidos, ali, sobretudo no terceiro trimestre, né? Alterações de tireoide também podem provocar síndrome do carpo secundárias. Músculo anormal, então variações de músculo supranumerário, né? Eu tenho um músculo a mais ali que passa. Então, se eu tenho um músculo a mais, eu tenho um tendão a mais, eu vou ter menos espaço ali para o nervo, tá? Então, eu posso ter também presença de alguns músculos supranumerários que podem também comprimir. Os tumores, né, pessoal? Eu posso ter cisto tumoral ali, schwannoma, neurofibroma, lipofibroma, tá? Traumatismos, hematomas, obesidade, todas essas são causas que podem ser levantadas aí na sua avaliação. Então, por isso que na questão da síndrome do carpo, a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa, no caso, para que nós consigamos chegar próximo de um diagnóstico definitivo ali, tá? Porque a gente tem que ser assertivo no tratamento. Se a gente ficar tratando todas as causas, a gente não vai conseguir ser assertivo e a gente não vai conseguir ser sniper no tratamento da nossa síndrome do carpo. E a gente quer ser sniper. Nós temos a síndrome do túnel do carpo dinâmica, que é caracterizada por movimentos repetitivos. Essa sim, podemos dizer que é uma LER clássica, né? Movimentos repetitivos com o punho, gerando um movimento de flexo e extensão repetitivo, né? Associados com flexão e supinação também do antebraço. Então, são dois tipos de movimentos e posições
que predispõem a uma síndrome compressiva do carpo, por aumento de fricção ali, pressão e, futuramente, aumento do tecido conjuntivo, que vai causar aí uma compressão devido ao processo inflamatório crônico. Patologias ocupacionais, então, né, vai entrar nessa questão da patologia ocupacional. Tendência aumentada para trabalhos com mais de 20 horas semanais no computador. Então, o pessoal que trabalha muito aí no administrativo, informática, e que fica mais de 20 horas semanais em computador, é um fator, né, que pode aumentar a sua tendência a desenvolver uma síndrome compressiva. Então, nós até orientamos lá aos profissionais que trabalham, né, com computador ou com bancada, né, que sempre está utilizando os pads ali para amortecer o impacto e a vibração do tendão na mesa, né. Exposição excessiva à vibração, né, a vibração ela pode causar ali uma compressão microcirculatória. E quero ressaltar para vocês também a questão da pressão temporal e aspectos cognitivos do trabalho. Então, muitas das lesões ocupacionais, antigamente, tinham uma relação muito direta com essa questão de movimento repetitivo. Hoje a gente já sabe que, num novo entendimento, né, até mesmo se a gente for querer entrar no quesito da dor crônica, a gente pode ter como alvo aí a avaliação biopsicossocial do profissional ou do paciente, porém, pensando mais na questão ergonômica, né? O que a pressão temporal faz? A pressão temporal é aquele trabalho onde o paciente raramente consegue ter tempo de manobra, né? Então, ele tem um ritmo muito acelerado de trabalho, ele tem meta para cumprir, e ele tem um tempo que é cronometrado. Se ele perder um pouquinho desse tempo, né, que seja por uma paralisação de energia, ou algum acontecimento, ou alguma intercorrência, ele não vai conseguir recuperar esse tempo mais. Então, a gente diz que o paciente passa por constrangimentos, né, no caso. Então, ele não pode sair para ir no banheiro, não pode almoçar direito, tem pouco tempo para almoçar, não consegue se hidratar direito, enfim. Toda essa pressão que ele sofre, né, de acordo com o tempo, aí vai ser um fator altamente, né, importante aí na predisposição a desenvolver uma LER. Tá? Então, a gente tem que sempre entender que o paciente que vem com dor crônica, uma síndrome compressiva crônica, e que relaciona que o trabalho dele tem a ver com essa questão, a gente vai ter que dar um pouquinho mais de atenção aí e investigar toda essa questão também, tá? Isso é importância. As síndromes do túnel do carpo agudas, né? Então, dentre elas estão os traumatismos, que são as fraturas do rádio, deslocamento ou luxação, infecção, hemorragia por overdose de anticoagulante ou em caso de hemofilia, trombose aguda da artéria do nervo mediano e queimaduras. O diagnóstico, pessoal, bem importante, tá? Porque nós temos testes provocativos, nós temos o diagnóstico, o principal é a clínica, que é no interrogatório ali, na avaliação, na história da moléstia, tá? Na análise de eventuais patologias associadas, né, comorbidades, e o diagnóstico diferencial, tá? Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Determinar a etiologia, avaliar a gravidade da compressão, então, segundo a escala de Lundberg, que a gente vai saber se ela é leve, moderada ou já avançada. Teste de Weber para sensibilidade e força dos músculos inervados pelo nervo mediano. Julgar a oportunidade, né, de fazer exames complementares, né? Em primeiro lugar, na questão da síndrome carpal, aí, do síndrome do túnel do carpo, a gente leva em consideração a eletroneuromiografia, tá? Não existe um padrão de exame, né, para diagnóstico ouro, né, que a gente diz para positivar uma síndrome do túnel do carpo, né? O padrão ouro, na verdade, é a anamnese e diagnóstico clínico, tá? E em casos onde a pessoa esteja já com uma síndrome compressiva bem longa, já com bastante tempo, dor crônica, pode ser necessário a eletromiografia, porque esse paciente
provavelmente, né, existe uma possibilidade de ele evoluir para uma cirurgia. Tá? Então, é sempre propor um tratamento adaptado ao estado de gravidade da lesão, da etiologia, ao local e ao contexto da atividade do paciente. Então, no diagnóstico clínico, nós temos aí a avaliação por testes ortopédicos, né, dos quais eu vou citar aqui o sinal de Tinel, o Tinel, né, que é a parestesia, a percussão da região do nervo mediano, Fallen, né, tem o Fallen invertido também, tem uma sensibilidade boa também, ó, né, de 83% de sensibilidade, especificidade de 47% a 100%, e o teste de Paley ou McMurphy, né, que é um sinal positivo para dor e parestesia. A gente vai flexionar o punho, né, até 60 graus, com o cotovelo esticado, né, fazendo uma supinação com a flexão de punho, e a gente vai realizar uma pressão com 2 dedos ali sobre a altura do carpo. Se ele tiver uma parestesia ou dor, ela vai comprovar a síndrome do túnel do carpo. Então, a sensibilidade bem alta, 82%, e uma especificidade de 99%, né? Isso é bem interessante, esse teste. Então, a classificação de Lundberg, lembra-se que é precoce, intermediado, avançado, né? Já até falei sobre isso. O teste de Weber, de sensibilidade e motricidade, e a eletroneurografia, o padrão é esse aqui, ó. Se a gente vai aceitar aí, né, uma diminuição da velocidade. Então, para nervo mediano, ó, menor que 45, né, por segundo, metros por segundo, ela é patológica. Maior ou igual a 50 metros, condução normal do nervo. Tá? Lembrando sempre, né, pessoal, que mesmo com o exame eletroneurográfico próximo do normal, a clínica sempre é soberana na questão da síndrome do túnel do carpo. Então, a eletroneurografia, a gente vai exigir ela para um diagnóstico, se precisar, aí, no caso de uma cirurgia, de uma doença ocupacional, né? Ou antes de uma infiltração de corticoide, para ver depois comparativo, ver se vai melhorar ou não, né? Mas é um exame que a gente pode, sem dúvida nenhuma, aí, reconhecer como um diagnóstico diferencial. Nas imagens, a gente pode fazer raio-x de punho, né? Incidência de túnel de carpo. Tem alguns autores, como esse, o Bindra, né? Foram encontradas aí, em 33% dos casos, né, de 300 pacientes, anomalias do túnel. Tá? As radiografias a gente pode solicitar na incidência aí de face, perfil, incidência de túnel do carpo. São as mais úteis, no caso, para justificar aí um exame clínico ou da anamnese. Né? A gente pode também usar a ecografia como exame complementar. Né? Nas formas iniciais, o nervo mediano pode estar até com uma morfologia normal, um aspecto normal do nervo mediano, não elimina uma síndrome do carpo, uma vez que nem sempre a compressão vai alterar a estrutura ali. Ela pode estar numa fase mais leve, né, e já ter a síndrome do carpo instalada, porém, não são do nervo mediano. A localização onde se espera um edema máximo ali do nervo é na região distal do rádio, né, ou do pisiforme, que é considerado a região do túnel do carpo proximal. E a área do nervo do túnel do carpo, ela não pode ser maior do que 10 milímetros. Tá? A ressonância magnética é raramente indicada. Ela pode auxiliar no diagnóstico etiológico, principalmente quando você suspeitar de algum tumor ou alguma anomalia muscular intratúrea. Lembra que eu falei que a gente pode ter músculo supranumerário ali, né? Então, aqui um exemplo de um lipoma, né, dentro do túnel do carpo, que estaria causando uma síndrome compressiva. Né? Então, quais são os sintomas da síndrome? Dor, parestesia, dor referida e perda de função. Bom, pessoal, quero deixar aqui meu agradecimento aí a vocês da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Reabilitação Ortopédica, né?
Eu coloquei algumas referências aqui de alguns artigos que eu usei para essa apresentação, tá? Depois, qualquer dúvida também, vocês podem enviar por e-mail aí, ou pedir aí no grupo lá do seminário, tá? Fico à disposição para qualquer dúvidas aí. Tá ok, pessoal? Um grande abraço aí e um ótimo fim de semana para vocês.